Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos dando início a mais um culto online. Você que está aí na sua casa, é o momento para você compartilhar também esse link após a mensagem com os seus entes queridos, com as pessoas que você conhece, porque nós cremos no poder da palavra de Deus, que ela é poder para a salvação de todo aquele que crê. E nós cremos que se você enviar esse link para a pessoa, talvez ela não consiga vir até a igreja, mas com certeza ali na casa dela ela vai conseguir ouvir a mensagem e com certeza a fé que nós temos, o Senhor vai tocar no seu coração e ela também vai ser abençoada, como você também está sendo nesse momento. Amém? Nós vamos nesse momento orar pelas nossas crianças, nós vamos apresentar a vida delas ao Senhor, como nós sempre fazemos aqui na igreja. Nós oramos por elas. Você que está aí próximo de uma criança, estenda as suas mãos até ela. Você que talvez não tenha uma criança aí próximo de você, mas se lembre de alguma das crianças da nossa igreja, dos nossos filhos, talvez das crianças dos abrigos. Tente visualizar aquele momento que nós fazemos aqui na igreja, em que nós estendemos as nossas mãos e abençoamos a vida delas, porque nós cremos que a nossa oração ela tem poder, tem o seu efeito e nós queremos abençoar a vida dessas crianças também. Elas são parte da nossa igreja, nós valorizamos as crianças na nossa igreja e nesse momento de culto também nós vamos abençoar a vida delas. Estenda suas mãos aí para uma criança que está próxima de você e abençoe a vida dela em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que o Senhor nos privilegiou, Pai, com a vida de todas essas crianças. Nós temos responsabilidade espiritual sobre a vida delas. Nós sabemos que elas são a igreja hoje. Deus, elas já são parte da igreja. Elas já são amadas pelo Senhor, amadas por nós. Nós temos responsabilidade espiritual sobre elas, Pai. Por isso nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde, ó Pai, de toda a intenção maligna, de todo o plano, ó Deus, contra a vida delas. Porque nós sabemos que o Senhor tem um plano maravilhoso para cada uma delas, Pai. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, que elas possam, na medida do seu entendimento, da compreensão, irem decidindo pelo Senhor, decidindo, ó Deus, pela obediência à Tua palavra. Prepara, ó Pai, o coração de cada uma delas, a mente, para que a palavra de Deus, quando cair no seu coração, possa surtir o efeito positivo. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, é um privilégio para nós. Temos tantas crianças na nossa igreja, nós as amamos e queremos abençoá-las sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai Senhor, vamos começar mais um momento de louvor e que você possa nesse momento se lembrar quão grande Deus é na sua vida, lembrar quão grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas em todo o tempo. E que possamos realmente nos prostrar diante desse Deus poderoso, que é grande e poderoso. E realmente entregar nossas vidas a Ele por completo. E possamos realmente deixar que Deus venha transformar nosso viver, transformar nossas vidas através daquilo que Ele tem para cada um de nós. E com alegria a gente agradecer a Ele por tão grande amor sobre nossas vidas.
a sua fé compartilha. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é para o teu contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo
que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade
quão grande é o meu Deus. O esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. E é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu A palavra do Senhor nos orienta na carta aos Hebreus, capítulo 13, do versículo 5. Ele diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens?
Uma das exortações finais ali no capítulo 13, o autor aos Hebreus, ele ali adverte os crentes daquela igreja, a constância no amor, a não se esquecerem da hospitalidade. Mas uma coisa que ele fala para eles que é muito importante, para eles se conservarem. Olha, conservem-se, mantenham o estado atual que vocês estão, mantenham esse bom estado, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Porque antes nós éramos escravos do dinheiro. Todos nós fomos em algum momento escravos do dinheiro. E nós não podemos voltar a esse momento de escravidão, àquilo que nós éramos no passado. Nós temos que continuar assim, livres dessa escravidão, livres desse amor ao dinheiro. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Então nós temos condições de vivermos livres desse apego ao dinheiro. E se você amar o dinheiro, você não vai trazer o seu dízimo, não vai trazer a sua oferta, você não vai entender e vai achar isso como prejuízo, porque você não vai ver o benefício espiritual que está em obedecer, em ser grato a Deus. Não vai existir o reconhecimento daquilo que realmente já está acontecendo na sua vida. E ele fala também para nós nos contentarmos com aquilo que nós temos. E contentar não é se acomodar, é você ficar satisfeito com o que você tem, para não buscarmos mais daquilo que nós necessitamos. Por quê? O texto fala que Deus mesmo disse que Ele nunca nos deixaria, que Ele nunca nos abandonaria. Nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Esse texto ele está falando em Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 6. Moisés animando Josué ao grande desafio da sua vida, que era de liderar o povo de Israel. Os desafios para Josué foram grandes. Para nós também os desafios estão sendo muito grandes. Diante de grandes desafios, de problemas, de coisas que talvez a gente não imagina, a única coisa que nós temos que fazer é continuar confiando no Senhor. Os desafios são grandes, os momentos são difíceis, mas uma coisa que nós temos, certeza, e essa é a palavra de Deus para nós, que Deus nunca nos deixará, que Deus nunca nos abandonará. Essa é a palavra de Deus para nós em relação aos dízimos e às ofertas. Você que sempre trazia aqui o seu dízimo, a sua oferta, e esse momento em que a gente não consegue mais trazer, então você pode ou fazer uma transferência bancária, ou fazer um depósito, ou mesmo guardar ali essa oferta, esse dízimo, até o momento em que as coisas voltarem ao normal. É o que a gente espera. Mas vai estar passando o número da conta, então você pode anotar aí e trazer, então, depositar ali o seu dízimo, a sua oferta. Nós, membros da Igreja Batista de Jerusalém, nós sabemos da responsabilidade que nós temos, da transparência que nós temos em relação às finanças da nossa igreja. Então, nós somos livres de todo o pesar, de toda a culpa, e podemos falar com propriedade disso. Então, você que já é membro da nossa igreja sabe dessa responsabilidade, então fique à vontade em trazer o seu dízimo, a sua oferta, em conseguir depositar ali ou fazer a transferência bancária. Deus abençoe. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, e esse amor, mais forte que a morte, me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, e esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro,
substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, e eu amarei, e eu amarei, e eu amarei para sempre. Ele disse haja noite e dia, ele disse haja água e céu, ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me criou no pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar com ele andar. Ele disse haja noite e dia, ele disse haja água e céu, ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me criou no pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar com ele andar. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, e eu amarei, e eu amarei, e eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Nós temos falado sobre a saúde da igreja, nós temos pregado alguns temas, alguns textos, algumas mensagens anteriores foi falado sobre as características da igreja saudável. Então, foi falado sobre a igreja que ama, foi falado também sobre a igreja que ora. Uma igreja saudável, uma igreja que tem uma liderança capacitadora. Uma igreja saudável é uma igreja que seus membros funcionam. Uma igreja saudável também é uma igreja que não vive o outro evangelho. Mas nessa noite nós vamos falar sobre uma igreja que experimenta uma nova vida com Cristo. Todos nós, em algum momento, nós imaginamos, e quando vemos algumas pessoas na rua, ou talvez alguns conhecidos, pessoas talvez conhecidas nossas ou próximas, às vezes pessoas que estão com uma vida muito complicada, talvez em vícios, em práticas pecaminosas, em situações deploráveis. E a gente olha muitas vezes essas pessoas em práticas que a sociedade condena e até Deus mesmo condena, e às vezes vem aquele pensamento no nosso coração: essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa ela não vai conseguir. Eu sei que você em algum momento já pensou isso de alguém, ou talvez você já foi alvo desse pensamento de que para você não tinha jeito, para você não tinha solução. Mas nós que conhecemos a Deus, experimentamos a palavra de Deus, nós vemos que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Deus sempre está pronto para socorrer, para fazer um milagre. Aquilo que a gente não consegue fazer, Deus, Ele pode fazer. Portanto, uma igreja que experimenta uma nova vida com Cristo,
O texto que nós vamos ler está em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Está escrito assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. O contexto desse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está falando ali, à igreja de Corinto, ele está falando ali, nesse contexto, ele fala que uma vez, no versículo 11, ele fala assim: uma vez que nós conhecemos o temor do Senhor, nós procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que seja manifesto diante da consciência de vocês. Paulo está dizendo que ele conhece algo que talvez as pessoas ali naquele momento não conheciam: o temor do Senhor. E é interessante a gente olhar para a palavra grega, quando fala do temor, a gente leva muito para a questão do respeito, mas a palavra grego é phobos, é aquela palavra que vem, dessa palavra vem a palavra fobia, de medo, de temor, de terror, aquilo que espalha medo. Então, não somente nós conhecemos a misericórdia de Deus, não somente nós conhecemos o amor de Deus, não somente nós conhecemos o Senhor como justo juiz e Senhor de toda a terra, mas que deve ser amado, esse Deus que deve ser crido, esse Deus que deve ser seguido, que deve ser obedecido, mas nós não podemos esquecer do temor do Senhor. Esse Deus que também ele vai julgar um dia a humanidade. Esse Deus que um dia ele vai trazer juízo sobre toda a terra. Mas esse Deus também ele é Deus de misericórdia. E enquanto isso, o apóstolo Paulo fala assim: e nós conhecendo esse temor, nós que conhecemos esse temor, nós persuadimos os homens. Nós persuadimos os homens, quer dizer, nós induzimos essas pessoas a crerem. Nós confrontamos essas pessoas, nós queremos ganhar o favor delas, nós queremos obter a vontade delas, vencer. A palavra aqui é persuadir, é você vencer alguém. E essa é a intenção do apóstolo Paulo na pregação do evangelho. Persuadir as pessoas, vencer nos argumentos, mostrar esse amor de Deus, mostrar esse temor de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem. E ele fala assim: olha, o que nós somos está manifesto diante de vocês. O contexto desse versículo que eu li, ele fala isso. Ele fala: ó, o que nós somos, nós não precisamos nos apresentar para vocês de novo. É como se ele estivesse dizendo: olha, Deus conhece plenamente quem nós somos. Deus conhece plenamente o que nós estamos fazendo e que é correta a nossa avaliação, os nossos motivos, a nossa intenção. E a nossa avaliação diante de Deus ela é positiva. O Senhor sabe daquilo que nós estamos fazendo diante de vocês. E ele fala assim: nós não estamos tentando novamente recomendar a nós mesmos para vocês. Nós não estamos tentando fazer isso. Porém, nós estamos dando a vocês a oportunidade de vocês se exultarem em nós, para que vocês tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração, está no versículo 12. Olha, ele estava dizendo assim: olha, não existe a possibilidade de nós nos recomendarmos a vocês de novo, vocês já nos conhecem, vocês sabem do nosso proceder quando nós estivemos entre vocês, vocês sabem da nossa postura. Olha, eu trabalhei entre vocês, eu não precisei de dinheiro de vocês, eu não recebi nada de vocês. Nós estamos dando a oportunidade para vocês falarem bem de nós. Nós somos uma boa testemunha diante de todas essas pessoas que estão ali, querendo aparecer, querendo se vangloriar, e vocês têm a oportunidade de olharem para nós e se alegrarem com a nossa postura, como nós vivemos entre vocês, como foi o nosso proceder, como nós vivemos entre os irmãos. E isso em relação àqueles que querem aparecer, vocês sabem que não era esse o motivo do nosso coração. Nós vivemos ali entre vocês como pessoas simples, nós trabalhamos, nós nos sustentamos, nós fomos bom exemplo para vocês, e em momento algum nós quisemos aparecer. E aí ele continua falando no contexto daquele versículo que eu li, e ele fala assim: olha, e ele morreu por todos, e ele morreu por todos para que aqueles que vivam, não vivam mais para si.
Não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. E ele continua dizendo: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. A grande experiência do amor é que a pessoa, ela perca aquele eu próprio que ela tem antes de conhecer a Cristo, aquele eu que a motivava a viver, aquele eu que se colocava acima de Deus, acima de todas as coisas, aquele eu que levava você a desobedecer a Deus. Sempre era a sua vontade, era o seu querer, era aquilo que você imaginava, aquilo que você não dava opção para ninguém te dar um conselho, ninguém opinar na sua vida. Você era o centro do universo, você era o centro de tudo. Aquele eu que motivava você a viver. Mas esse eu, ele é destrutivo, porque em algum momento ele vai acabar nos levando para mais longe de Deus. Nós vamos nos afastando de Deus, porque esse eu, ele não deixa com que a gente obedeça ao Senhor. Esse eu, ele vai nos levando para a morte, vai nos levando cada vez mais longe de Deus. Então, uma pessoa que vive dessa forma, ela não pode agradar a Deus. Ela vai ter uma vida de sofrimento. Ela vai ter uma vida em que as suas práticas não vão agradar a Deus. E o apóstolo Paulo está falando assim, olha, Cristo ele morreu para que isso não aconteça mais, para que não seja mais esse eu vivendo, que não seja mais a minha vontade, porque ele morreu por cada um de nós e ele ressuscitou. Nós precisamos encontrar esse eu superior, aquele que vai sendo moldado segundo a imagem de Cristo, até o ponto de nós falarmos assim, não sou eu que vive mais, mas Cristo que vive em mim. E esse é um processo que cada um de nós tem que entrar. Deixar Deus falar conosco, deixar Deus mudar a nossa vida, deixar Deus transformar a nossa vida. Porque só assim nós vamos experimentar coisas novas. Só assim você vai experimentar coisa nova no Senhor. Portanto, diz o versículo que nós lemos, depois de tudo que ele disse, esse portanto agora ele vai concluir, ele vai trazer uma conclusão do seu raciocínio, ele vai trazer agora uma exposição dos motivos anteriores ao que ele tinha dito. E ele fala assim, estar em Cristo é ser uma nova criação. Nós só vamos ser uma nova criatura, uma nova criação, se nós estivermos em Cristo. Porque nós fomos criados, a nossa velha criação, o nosso velho Adão, foi corrompido pelo pecado. Como a Bíblia diz, nós nascemos em pecado, nós somos gerados em pecado. A nossa tendência toda é para viver uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. Mas agora estar em Cristo é aproveitar essa oportunidade, é construir algo novo, é estabelecer algo novo. Essa é a palavra original que diz, é um ato de fundar, de estabelecer, de construir, para que a gente possa ter uma vida nova em Cristo. E ele fala assim que as antigas, as coisas velhas, aquilo que era desde o princípio, aquilo que era original, aquilo que foi primeiro, aquilo que foi lá atrás, todas essas coisas, tudo isso já passou. E agora surgem coisas novas. O apóstolo Paulo está mostrando ali para aquela igreja que existe uma possibilidade de nós experimentarmos algo novo do Senhor, de deixarmos velhas práticas e experimentarmos algo novo do Senhor. É isso que ele está dizendo ali. Esse texto ele está aqui para que a gente aprenda algumas coisas. E uma delas que esse texto nos ensina é que uma igreja saudável é aquela igreja que seus membros eles foram persuadidos por Cristo. Somente pessoas que foram convencidas por Ele, por o seu amor. Uma igreja de pessoas que experimentaram esse amor, que foram convencidas, que vieram para a igreja com toda sorte de argumentos, de questionamentos,
que vieram até aqui com toda a sorte de frustração, de pensamentos errados, de coisas estranhas, de argumentos, de sofismas. E agora o Evangelho conseguiu, de uma forma sobrenatural, convencer. Ele trouxe esse convencimento. Nós somos convencidos por meio do amor dele. Não foi nada, não foi homem, não foram pessoas, não foram doutrinas, mas foi o próprio Cristo que nos persuadiu. Nós lemos na sua palavra e conseguimos entender ali o amor dele pelas nossas vidas. E uma igreja que vive dessa forma é uma igreja saudável. Da mesma forma, as pessoas que não têm esse encontro com Cristo, que não foram convencidas por ele, essas pessoas não vão permanecer, porque não vão ter raízes, não vão viver uma vida realmente que agrada a Deus. Nós estamos em Cristo não por troca. Nós estamos em Cristo não por medo. Nós viemos até Cristo e permanecemos nele não por alguma vantagem exterior, mas por amor. Ele nos resgatou quando nós estávamos lá embaixo, escravos do pecado, sem nenhuma perspectiva, quando ninguém acreditava em nós, quando ninguém dava valor para nós. A igreja abraçou, a igreja foi até nós, a igreja nos resgatou e nos trouxe e nos apresentou a Cristo. Nós não estamos em Cristo por vantagem alguma, mas nós reconhecemos aquilo que Ele fez por nós. Cada um de nós teve uma experiência com Cristo. E isso faz uma igreja saudável. Porque por mais que as pessoas tentem falar assim, olha, isso não vale a pena, olha, isso é besteira, nós tivemos uma experiência, nós fomos convencidos e nada mais vai tirar isso do nosso coração, nada pode tirar isso de você. Se você foi convencido por Cristo, se você teve uma experiência com Ele, nada mais vai tirar isso de você. Por mais que as pessoas tentem desacreditar, você teve uma experiência. Aquilo foi pessoal. E isso ninguém tira de você. Assim, nós estamos em Cristo. E uma igreja saudável é uma igreja que os membros tiveram essa experiência com Cristo, foram persuadidos por Cristo. E nós estamos em Cristo dessa forma. E se você não está dessa forma, com certeza, além de você ter problemas para você também vai trazer problemas para a igreja. Porque você não vai ter a mesma fé, você não encontrou o mesmo Cristo, você não foi convencido por Ele, você não teve essa experiência. E aí, que assim que nós podemos viver uma vida diferente, uma novidade de vida. E assim, dessa forma, nós não vivemos mais para a nossa própria vontade. Nós que estávamos mortos, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos perspectiva, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos paz, e agora nós temos tudo isso. E dessa forma, vivendo desse jeito, agora nós podemos fazer a vontade de Deus. Agora nós vivemos para fazer a sua vontade. E isso não é pesado para nós, porque a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita, a vontade de Deus ela é agradável. Se você olhar para como você tem vivido, se você tem feito a vontade de Deus ou a sua própria vontade, em que você tem gastado a sua energia? Em fazer a vontade de Deus ou fazer a sua vontade? Em que você tem empenhado o seu tempo? Se você olhar para como você tem vivido, qual é o relatório que você faz? Você tem feito a vontade de Deus ou a sua? Você tem feito a vontade de Deus
Ou você tem se esforçado para cumprir os seus planos? Você tem gastado as suas energias para realizar os seus planos? São todos para você, para a sua felicidade? Então você não foi convencido por Cristo. Você teve uma outra experiência. No máximo, uma experiência religiosa. Que você era de determinada religião e agora você é da religião dos crentes. Onde Cristo tem entrado nos seus planos? Aonde Cristo tem entrado nos seus planos? Ele morreu por nós para nos poupar do sofrimento, nos poupar de sofrer. E agora nós podemos fazer a sua vontade. Ele nos poupou de tudo isso. Ele morreu no nosso lugar. Para que a gente possa fazer agora a sua vontade. Era impossível para quem não foi convencido pelo Espírito, que não foi convencido por Cristo. É impossível você fazer a vontade de Deus. Você não vai conseguir. Você vai tentar, você vai se esforçar, mas você vai se frustrar. Por isso tem tantas pessoas desviadas, pessoas que se frustram, porque não foram convencidas por Ele. Vieram para a igreja e fizeram um outro tipo de compromisso. E não tiveram essa experiência. E aquele que vive, assim tem que ser a nossa vida, aquele que vive, já não pode viver mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. A nossa vida com Cristo tem que estar pautada na vontade soberana de Deus. E isso não impede-nos de trabalhar, não nos impede de termos os nossos relacionamentos, não nos impede de fazermos algumas outras coisas, mas Deus ele tem que fazer parte de tudo. Se você for estudar, o Senhor tem que fazer parte desse momento. Tudo que você fizer, o Senhor ele tem que fazer parte. Porque lá você vai glorificar a Deus. Lá você vai fazer a vontade de Deus. E aquele que vive não viva mais para si mesmo, mas para aquele que ele morreu e ressuscitou. E olhando dessa forma, você no corpo de Cristo, você faz com que essa igreja seja saudável ou faz com que essa igreja fique enferma? Nós estamos falando de uma igreja saudável, mas uma igreja saudável são aqueles membros que tiveram um entendimento, tiveram um conhecimento de Deus, tiveram uma experiência com Cristo. Você, na sua igreja, você nessa igreja, você deixa as outras pessoas saudáveis, as pessoas que estão à sua volta, ou as pessoas que estão à sua volta acabam desanimando também, acabam também desistindo, acabam também não vindo mais, acabam abandonando. E outra coisa que uma igreja saudável, ela também faz. Uma igreja saudável é aquela que seus membros, eles fazem duas coisas. Primeiro, depois de ter essa experiência, eles deixaram as coisas antigas. Eles não vivem mais como antes. Não tem como uma pessoa que teve esse encontro com Cristo, não tem como uma pessoa que experimentou o poder de Deus viver da mesma forma. Não tem como. Não tem como uma pessoa que foi convencida por Ele, que experimentou a graça, viver nas mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas, e muitas vezes ainda vindo para a igreja. E uma das coisas que as pessoas que estão na igreja, que são saudáveis, elas deixaram as coisas antigas. Elas não vivem mais como antes, em suas práticas, em seus planos, em seus sentimentos que escravizavam e traziam morte. Deixaram as coisas antigas, as coisas ficaram para trás. Porque tudo isso não trouxe benefício algum. Basta você olhar para a sua vida antes de Cristo. Porque todos nós viemos a Cristo porque nós estávamos precisando de algo. Estávamos precisando de alguma coisa. Algo não estava encaixando na nossa vida. A gente patinava nas nossas decisões.
a gente sofria, a gente chorava à noite, a gente tinha depressão porque algo estava faltando. E agora com Cristo, nós somos completos. Agora em Cristo, todas essas coisas agora não têm mais valor algum, porque nós olhamos adiante, porque nós vemos lá na frente. Nós já não podemos viver como antes nos nossos planos, nas nossas práticas, nos nossos sentimentos que nos escravizavam e nos estavam conduzindo à morte. Primeira coisa, essas pessoas, esses membros saudáveis, eles deixaram as coisas antigas. E não é somente deixar as coisas antigas, mas agora é experimentar algo novo. Experimentar algo novo do Senhor. E só experimenta isso quem deixa as coisas antigas, quem abandona e assim começa a seguir coisas novas, melhores, permanentes. E eu acho interessante quando a gente começa no Evangelho, quando a pessoa se converte de verdade, que ela foi convencida ali por Cristo, como ela vive animada, como ela vive surpresa com tudo, como ela se anima em ler a Bíblia, como ela se anima, é tudo novo. É tudo diferente. E ela consegue viver aquele momento e as práticas vão ficando para trás. Eu me lembro quando eu saí da casa de recuperação e os meus primeiros encontros com os jovens da igreja. Era muito diferente. As conversas. Era tudo novo. Os planos. As pessoas, as motivações, realmente era uma nova vida. E o Senhor me convenceu de que aquilo realmente era a melhor opção. Tinha as coisas antigas, tinha as coisas velhas, mas elas foram deixadas de lado para experimentar coisas novas. Você já experimentou as coisas erradas, já experimentou as coisas antigas. Experimente as coisas novas com Cristo agora. Tome uma decisão, entregue a sua vida a Cristo, experimente coisas novas, abandone, deixe-se convencer por Cristo, deixe de tentar ali resistir. Você sabe que precisa de Cristo, você sabe que precisa do Senhor, a palavra do Senhor tem falado com você, mas muitas vezes você não quer ouvir. Deixe-se transformar. Abandone as coisas antigas. Experimente coisas novas na sua vida. Porque com Cristo nós vamos vencer todas as dificuldades que se levantarem contra nós. E uma igreja assim, uma igreja de membros que deixaram as coisas para trás, que estão experimentando coisas novas, uma igreja que experimenta uma nova vida com Cristo. Como que ela deve se relacionar? Como que ela deve se relacionar com Cristo? Qual é o relacionamento que ela tem com Cristo agora? O apóstolo Paulo falou que nós conhecíamos Ele somente como os homens todos conhecem. Não era o Cristo crucificado e ressurreto, mas nós conhecíamos como todo mundo conhece, mas agora nós conhecemos de uma forma diferente. Agora nós o conhecemos como Deus, como Senhor. Então, nós devemos nos relacionar com Cristo agora, nessa nova vida, buscando mais a sua vontade, buscando a sua vontade sempre. Entenda uma coisa, Jesus ele tem uma vontade para tudo na sua vida. Tente imaginar alguma coisa. Deus tem algo para orientar, Ele tem algo melhor. Por mais que os seus planos sejam bons segundo os seus conceitos, Deus tem algo melhor. E esse relacionamento com Cristo, buscando sempre essa vontade, buscando sempre agradar aquilo que Ele tem de melhor para nos dar, buscando agradar aquele que deu a sua vida por nós, como gratidão eterna. Isso que nós temos que fazer. Porque Ele nos livrou da morte, Ele nos livrou do inferno, Ele nos livrou de tudo de ruim desse mundo. E agora, nós temos acesso a Deus. Agora nós temos acesso, porque foram perdoados os nossos pecados. Aquilo que nos separava de Deus, em Cristo Jesus,
foi derrubada todas as barreiras e agora nós podemos ter esse acesso. Você tem acesso a Cristo. Dá para imaginar isso? Você consegue compreender isso? Você tem acesso a Cristo. Você pode falar com Ele, Ele vai te ouvir. Você pode desfrutar mais disso. Você pode, como igreja, como pessoa transformada por Cristo, você pode desfrutar. Você tem desfrutado desse relacionamento com Cristo? Você tem falado com Ele constantemente? Você tem tido uma vida que agrade a Ele? Até o ponto de nós chegarmos, como o apóstolo Paulo afirmou, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O que eu faço, eu pergunto para Ele. O que eu faço é o que Ele manda. O que eu faço é sob a sua orientação. E eu não encontrei nenhuma pessoa nesse mundo que tenha se arrependido de obedecer a Cristo. Mas eu encontro constantemente pessoas que se arrependeram de fazer a sua vontade, que se arrependeram de não dar ouvidos ao Evangelho, que se arrependeram e agora sofrem porque decidiram coisas segundo a sua própria vontade, segundo a sua carne. Uma igreja que experimenta uma nova vida com Cristo, ela tem uma nova vida, ela tem essa maneira de se relacionar com Cristo de uma forma muito melhor. Ela se relaciona com Cristo de uma forma como um amigo, que está sempre pronto para ouvir. Um amigo que nos fala, que mostra ali o seu querer, que mostra ali a sua vontade. E uma pessoa também que teve essa experiência com Cristo, que teve essa experiência, ela se relaciona com a igreja de uma maneira totalmente diferente. Vir para a igreja não é um peso. Vir para a igreja não é algo que você faz com pesar. Eu tenho certeza que muitos estão sofrendo com esse momento que nós estamos vivendo, porque estão longe da igreja. Várias pessoas mandam mensagem, ligam, puxa, que saudade da igreja. Faz falta. Quem realmente teve esse encontro com Cristo, porque a nossa vida é isso. E nos foi tirado esse convívio, essa experiência, e a gente sofre, porque esse convívio com a igreja faz falta. Faz falta estar junto com os irmãos, faz falta ver as crianças, faz falta a gente ir no nosso bate-papo ali depois do culto, antes do culto, e a gente sofre com isso. Porque essa novidade de vida está ligada junto com a igreja. Mas também eu tenho certeza que, infelizmente, muitos vão se acostumar com isso. Vão se acostumar com essa vida de culto online. Vão se acostumar com essa vida de assistir o culto ali na sala, no sofá. Infelizmente, muitas pessoas vão se acostumar e vão se acomodar a isso. Mas essas pessoas, infelizmente, elas existem. Mas essas pessoas nunca foram convencidas pelo Senhor. Nunca foram convencidas por Cristo. E ainda estão amarradas às coisas passadas. E não experimentaram a vida nova. Porque quem experimentou o novo nascimento, quem experimentou a novidade de vida, ela tem prazer de estar com Cristo, ela tem prazer de falar com o Senhor, ela tem prazer de ler a Bíblia, ela tem prazer de vir para a igreja, ela tem prazer nas coisas espirituais, ela tem prazer em estar próximo. E também uma pessoa que teve esse relacionamento, esse novo nascimento, essa nova experiência com Cristo, ela se relaciona com o mundo de uma forma totalmente diferente. Ela olha para o mundo e ela se vê como pecadora que estava lá, como pessoa que estava sofrendo por causa do pecado. E ela tem que se identificar. E olha, não tem como você olhar e ver uma pessoa que passou pela mesma situação que você e você ficar sem compartilhar com ela o tesouro que você encontrou, que é a boa nova do Evangelho, que é de trazer, de mostrar que existe uma solução para a vida que ela está vivendo. Uma pessoa que está vivendo em novidade de vida, ela quer compartilhar isso com outros, ela quer anunciar essa nova vida que agora está tendo com Cristo, porque o mundo está precisando disso, de pessoas que nasceram de novo, pessoas que
não vivem mais nas práticas antigas, mas que agora vivem novidade de vida. Somente assim nós vamos ser uma igreja saudável. Somente dessa forma nós vamos conseguir resplandecer como luz. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Eu quero ler mais uma vez o versículo 15. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Eu sei que você já experimentou isso, mas muitos não têm experimentado, muitos têm sofrido, porque ainda vivem uma vida de escravidão, uma vida longe do Senhor. Nesse momento eu quero fazer uma oração, eu quero fazer um apelo, eu quero fazer um convite para você que tem ouvido essa mensagem, para você que se identificou nessa mensagem. Eu quero convidar você para experimentar uma vida nova com Cristo. Experimentar esse novo nascimento. Experimentar essa vida nova. Deixar essas coisas velhas para trás. Abandonar toda a sua vida e começar uma vida nova a partir de agora. Eu quero convidar você a tomar essa decisão, porque é o melhor que você pode fazer para a sua vida. É a melhor decisão que você pode tomar. E é o melhor que nós podemos oferecer para você, que é você se decidir por Cristo, você entregar a sua vida a Cristo. Você que está aí, pode abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração, e que se assim você se identificou com isso, depois você pode ligar para nós, mandar alguma mensagem, de alguma forma entrar em contato, porque nós queremos explicar melhor para você. Nós queremos te ajudar também, porque nós sabemos que não é fácil. Essa transição, esse momento de ruptura, de uma vida velha para uma vida nova, você vai precisar de amigos, você vai precisar de pessoas próximas a você para te abraçar, para ajudar você na caminhada. E isso é igreja. E nós queremos fazer isso por você. Mas nós queremos orar, eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos onde você estiver. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor ama a toda a humanidade, ama cada um de nós de uma forma especial. E a forma que o Senhor demonstrou o seu amor foi enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar. E nós sabemos, Pai, que nós nos afastamos do Senhor e vivemos uma vida distante, uma vida de tristeza, uma vida de sofrimento, uma vida de fachada, uma vida de máscaras. Mas entendemos, Senhor, que não queremos viver mais dessa forma. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que toda máscara caia por terra, ó Deus, e que todo sentimento, ó Deus, contrário caia por terra, e que haja, Pai, esse convencimento, que o Espírito do Senhor traga esse convencimento, e que haja mudança, e que haja transformação para a glória do Teu nome. Que a Tua bênção, ó Pai, seja sobre essas pessoas, e que juntos, ó Deus, nós possamos trilhar o caminho da vida, o caminho da esperança e o caminho da salvação, em nome de Jesus. Amém. Você que se identificou com essa mensagem, com essa oração, com esse apelo, você pode procurar uma outra pessoa, talvez que esteja próximo de você, ou talvez procurar alguém da igreja. Nós queremos acompanhar você e te ajudar também nessa caminhada. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, fiquem em paz. Estamos terminando o nosso culto e foi um prazer estar com vocês, mas provavelmente na próxima semana estaremos juntos da mesma forma, cultuando ao Senhor de forma online. Você aí na sua casa, nós aqui na igreja, mas com certeza a palavra do Senhor é poderosa e vai continuar fazendo seu efeito. Continue
mesmo que não tendo as reuniões, as atividades aqui na igreja, continue falando com os irmãos, continue fazendo seu devocional, continue fazendo a sua oração, continue mantendo o seu compromisso com Deus, experimentando e vivendo essa nova vida que você tem em Cristo. Eu quero orar por vocês agora, pela igreja, quero abençoar as casas, as famílias, para que nós tenhamos uma semana mais abençoada e protegida pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Independente da circunstância, dos momentos em que estamos vivendo, ó Pai, nós sabemos que tudo está no Teu controle, que nada tem escapado, Senhor, do Teu alcance. Tudo está no Teu controle, Pai. E nós só temos a Te agradecer porque nós temos essa fé, essa confiança, e podemos viver em paz, ainda que surpresos com algumas situações que nos pegam quando a gente não espera, mas Senhor, que a Tua bênção continue sobre nós. Nós somos a Tua igreja, somos o Teu povo, e te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa permanecer dessa mesma forma, e que a gente possa também continuar, Senhor, debaixo da Tua bênção, da Tua graça. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Deus o Filho e as consolações de Deus o Espírito Santo sejam sobre nós, a igreja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. People come together. Come on, you sing. Strangers neighbors. Children of generations of every nation. Oh, come on. Of kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. But fix your eyes on this one truth. God is badly in love with you. Hey, take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from.
everything with breath, repeat the sound. All these children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Come on with all we've got, sweet wine, sweet wine. Oh, you heavens, let the praise go up as the walls come down. Oh, creation, everything with breath, repeat the sound. Oh, the children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Oh, one more time, then we're there, come on. Sweet wine, oh, you heavens, let the praise go up as the walls come down. Oh, creation, everything with breath, repeat the sound. Oh, the children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Here we go. Oh, Happy New Year! Sweet wine, sweet wine, sweet wine, sweet wine. Oh, you heavens, let the praise go up as the walls come down. Oh, creation, everything with breath, repeat the sound. Oh, the children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Sweet wine, sweet wine, sweet wine, sweet wine. Oh, you heavens, let the praise go up as the walls come down. Oh, creation, everything with breath, repeat the sound. Oh, the children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Oh, come on, for 2020, we say, Jesus, our redemption, our salvation. Come and announce it, what's his name?